Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ozoncast. E hoje estamos aqui com não uma, mas duas referências na harmonização orofacial do Brasil. Dr. Lucas Inácio e doutora Cristina Feldman. Um prazer recebê-los aqui para conversar sobre ozônio na harmonização. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. O prazer é nosso. Todo nosso. Então, estamos aqui com a doutora Cristina Feldman, ela que é cirurgia dentista, mestre em periodontia, especialista em pério, também especialista em harmonização, que nós vamos conversar. Tem uma experiência bem vasta em ozônio aplicado à harmonização em outras áreas da odontologia. E o doutor Lucas Inácio, que também é cirurgião dentista, especialista em orto, especialista em ROF e agora mestrando em harmonização orofacial. Então, para a gente começar a conversar aqui sobre ozônio na ROF, né? Como melhorar, potencializar resultados. A gente sabe que a harmonização orofacial é uma área que vem crescendo muito. E nesse cenário, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês dentro da harmonização, como é que vocês começaram, o que despertou interesse. Quem vai começar? Pode ser. Pode começar. Então, eu sempre achei que a harmonização é uma especialidade que complementa a odontologia. Sempre foi uma especialidade da odontologia. E eu penso que nesses anos todos que a gente vem evoluindo dentro da harmonização e associando protocolos e sempre embasados na ciência, introduzir a ozonioterapia na odontologia do nosso dia a dia muda muito os nossos resultados. E em harmonização orofacial é absurdo que a gente percebe isso. Então, eu penso que não tem mais como viver sem ozonioterapia no nosso dia a dia no consultório. Na ROF, em todas as especialidades. Na ROF, vocês vão ver, a gente vai falar. Eu já fico louca para dar spoiler, mas eu não posso. A minha história na ROF, ela iniciou logo depois da minha formatura, né? Me formei lá no ano de 2013 e era bem no trâmite ali onde estava se tornando uma especialidade de harmonização orofacial. Nesse momento eu já iniciei direto a especialização, né? E desde então eu venho abordando, hoje eu faço mestrado, tenho a vivência clínica, muito também a vivência de ensino, né? Da parte de curso dentro da harmonização. E junto com isso a ozônio chegou para complementar e potencializar os resultados. Eu conheci a ozonioterapia inicialmente na abordagem de tratamento de intercorrências, lá na minha especialização. E daí a gente foi se aprofundando e a gente consegue usar e desfrutar da ozonioterapia em todas as abordagens nos nossos atendimentos de ROF. Certo. Então, na visão de vocês, dentro desse mercado que é tão competitivo, né? A gente vê hoje que os profissionais cada vez mais estão ampliando, né, seu interesse na área da harmonização. Inclusive aqui no CIOSP a gente vê que 80% do público hoje está focado na harmonização facial. O que diferencia um profissional dentro da harmonização? A gente sabe que o ozônio pode ser uma ferramenta, não é? Com certeza o ozônio é uma ferramenta, o ozônio medicinal é muito importante nós termos essa ferramenta terapêutica dentro do nosso consultório, porque ela é muito resolutiva. Se a gente souber o mecanismo de ação, souber o que nós queremos, qual é o resultado que nós queremos com relação àquela aplicação que estamos fazendo, é resultado muito rápido. Então, eu penso que às vezes os colegas investem muito em altas tecnologias, mas não se preocupem em investir naquilo que é primordial e de maior importância dentro do consultório. Entende? Então, eu não sei se é porque eu sou uma apaixonada por ozônio, mas todos os meus pacientes, o ozônio funciona no meu consultório todos os dias, em todos os pacientes. Porque quando a gente entende o mecanismo de ação, não é, Lucas? Eu acho que, né, complementando até o que a Cris falou, eu acho que o grande diferencial hoje para se destacar na área da harmonização é talvez tirar a ênfase em aprender novas técnicas, né, e se tornar às vezes reféns de curso para técnica X, técnica Y e focar na saúde do paciente, focar no mecanismo de ação, entender como tal material quando a gente aplica vai funcionar, como ele vai desenvolver o mecanismo de ação. E quando a gente entende isso e associado ao mecanismo de ação do ozônio, a gente consegue entender que a gente consegue preparar muito melhor esse paciente, esse terreno, né, para que a gente tenha resultados mais evidentes e significativos com os outros procedimentos. Então, até essa abordagem de preparar o nosso paciente para potencializar o nosso resultado. E até, né, um dos conceitos que a gente vai trazer hoje é de fazer essa combinação de terapias. De fato, potencializar os resultados associando técnicas ao mecanismo de ação do ozônio. E fazendo mais um adendo,
e com um pós-operatório muito mais confortável e tranquilo para o paciente. Certo. Isso é fato. Isso é prático, né? E então, enganchando nisso, né? O que vocês têm a citar, assim, destacar dos principais benefícios que a gente pode ter com a ozonioterapia? Então, nós trouxemos aqui alguns benefícios da utilização da ozonioterapia no nosso dia a dia em harmonização orofacial, que a gente pode estar vendo que melhora a circulação sanguínea porque aumenta o aporte de oxigênio. O que a gente precisa é nutrição, é levar oxigênio para os tecidos. Não existe produção de energia e não existe metabolismo otimizado se não tiver um substrato. E a ozonioterapia é extremamente útil nesse sentido, né? Quando a gente entende que, mesmo sendo uma terapia oxidativa, ela promove um estresse oxidativo terapêutico que vai equilibrar e modular o sistema antioxidante endógeno, porque ela estimula a produção de antioxidantes intracelulares, que são importantíssimos para neutralizar radical livre, estimulando microcirculação, e isso é excelente, porque também ajuda muito na resolução de intercorrências em ROF, estimula a síntese do colágeno. Isso é maravilhoso, porque quando a gente entende que isso realmente acontece em função de ativar a função fibroblástica, independente, né, do estado do nosso fibroblasto, a gente consegue, ou só ozonioterapia, ou otimizando com outras técnicas, um resultado muito superior, né? A gente tem visto isso, e não é receita de bolo, né, Vicky? Não é uma receita de bolo. Sim. É a gente entender o funcionamento, qual é a bioquímica e fisiologia que nós vamos estar atuando com a ozonioterapia para obtermos resultados. Sim. Né? E é muito daquilo de a gente entender o mecanismo de ação. E quando a gente estuda a fundo isso, a gente percebe que ele equilibra todo o sistema. Então, o nosso paciente, às vezes, principalmente na harmonização, a gente tem a falsa impressão de que ele chega até nós saudável. Mas muitas vezes ele é um paciente rejeitado da cirurgia plástica, que não estava apto para poder fazer o procedimento cirúrgico por conta da saúde sistêmica e tudo mais. Então, quando a gente implementa na prática o ozônio, a gente consegue proporcionar esse equilíbrio, a gente consegue equilibrar todos os processos ali, modular processo inflamatório, né, oxigenação, todos os benefícios que a gente tem com o ozônio, e a gente acaba entregando, então, os nossos produtos que virão na sequência num terreno muito mais preparado. Então a gente potencializa os nossos resultados. Somente com o ozônio, mas muito combinando com o ozônio. Né? E vocês falaram uma coisa que eu acho que é um ponto-chave, porque o profissional, às vezes, que ele entra no mercado, ele fica naquela sede de aprender todas as técnicas, de dominar tudo quanto é tipo de material, de todos os procedimentos, só que ele esquece de tentar obter o melhor resultado com os melhores procedimentos que ele faz, né? O que é o carro-chefe, por exemplo, do consultório dele. Lógico. Então, eu acho que é bem nesse caminho que a gente tem que seguir mesmo, porque ninguém vai conseguir fazer tudo. Né? Ninguém vai conseguir ser expert em fios, em toxina, em preenchedores, não tem condição. Em todos os procedimentos. Então, a gente acaba tendo que focar em um, né? Se especializar naquilo e entregar o melhor resultado possível, incorporando a ozonioterapia. Exato. Combinando para potencializar os resultados. Até que a gente trouxe algumas indicações, né, de como a gente pode associar a ozonioterapia na ROF. Então ela tem uma boa indicação para acne, pós-acne, isso a gente vê muito na prática, associando desde o dermocosmético, o gás, a água ozonizada, para a gente fazer essa ação antimicrobiana, né? O bioestimulador, a gente traz até na sequência um artigo muito interessante, né, Cris? Sim. Que fala da ação do ozônio diretamente no nosso fibroblasto. A gente sabe hoje que o fibroblasto ele não passa por um processo de apoptose, de morte celular, né? Ele sofre aquele processo de envelhecimento, aquele... fibrócito, né? Ele está adormecido ali, e o ozônio, então, ativa esse fibroblasto não ativo. Então, ele ativa essa célula, então ela começa a produzir fatores de crescimento e a desenvolver a atividade de síntese de colágeno. E nos fibroblastos que já estão ativos em contato com o ozônio, ele vai potencializar a sua atividade. Até pela ação, e a Cris pode complementar nas mitocôndrias e tudo mais, que potencializa, né? Porque a gente tem uma reação de peroxidação que, quando gera esses subprodutos, a gente entende, né, que quando ele fornece substrato para que a célula, a mitocôndria celular produza ATP, a gente entende que é um fenômeno que vai acontecendo em cadeia.
né? Não existe uma coisa sem a outra. Então, isso faz com que essa célula funcione, trabalhe de maneira muito saudável, muito fisiológica. E aí, só podemos ter resultados positivos. Exato. Né? E se a gente pensa, por exemplo, na técnica de bioestimulador de colágeno, que a gente, lógico, demanda da ação do fibroblasto, mas também de um processo inflamatório. Só que um processo inflamatório exacerbado, ele vai produzir, né, a síntese de colágeno vai ser muito atípica. Não vou ter um colágeno bem regular, bem estabilizado. Então, não vou ter um resultado tão evidente. Então, se eu entro antes com o ozônio, eu faço essa modulação do processo inflamatório e, além disso, eu tenho o benefício de ativar o fibroblasto, como é que o meu paciente vai receber aquele meu bioestimulador? Qual o resultado que eu vou ter muito mais evidente, potente e significativo? Porque uma das grandes insatisfações, às vezes, do profissional e até mesmo do paciente é, fiz o bioestimulador e não tive um resultado tão bacana. Porque não avaliou o sítio receptor, né? Como eu sempre digo. É importante a técnica, é importante a escolha do biomaterial, enfim, do que vai utilizar naquele caso, mas tem que avaliar muito bem o sítio receptor. E que é, na verdade, o essencial, né? Nossa, o produto X ou o produto Y não vai entregar mais ou menos resultado. É o paciente, como ele está preparado, né, esse terreno biológico, para receber aquele produto ou não. Então, se os colegas entenderem, se isso ficar gravado na memória dos colegas, que a ozonioterapia prepara terreno biológico para que todos os nossos tratamentos sejam entregues de maneira efetiva e que a gente consiga potencializar resultados em função de preparar terreno biológico, já está de 100%. Bom tamanho. Depois ele vai... Exato, daí já vai usufruindo, já vai incorporando a ozonioterapia no seu dia a dia e não tem outro caminho senão realmente comprovar que só melhora. A cada dia melhora. Os resultados são muito mais positivos. A gente até estava conversando aqui antes de começar o podcast, né, da importância que vocês estavam falando das terapias combinadas, né? Exato. Como o ozônio, ele pode entrar como uma ferramenta fantástica nas terapias combinadas, porque daí a gente une o melhor de todos os tratamentos que a gente tem. E vocês estão desenvolvendo uns protocolinhos novos, né? Queria que vocês compartilhassem um pouquinho conosco. Então a gente tem trabalhado bastante hoje, a ciência já comprova, está muito evidente que a combinação de terapias potencializa os resultados. Então assim, a gente tem feito associação de toxina botulínica, bioestimulador, preenchedor, gerenciamento de pele, tudo na mesma sessão. E combinado a isso, a gente traz a ozonioterapia. Pré-procedimento, durante o transoperatório, né, durante o procedimento, na finalização e o melhor, o cuidado contínuo do paciente em casa com os dermocosméticos ozonizados. Então assim, a gente não tem muito edema, a gente não tem muito desconforto, a gente tem uma cicatrização evidente, muito mais acelerada. É tudo muito redondinho, né? Exato. Fica tudo muito redondinho. Porque modulando, ele tem essa propriedade de modular reação inflamatória. Então, controla edema, eritema, desconforto. Que é tudo que a gente não quer. Que é tudo que a gente não quer. Né, todos os pertuitos, acessos que a gente faz, a gente sela com óleo ozonizado, então a gente tem uma ação antimicrobiana muito evidente. Então, assim, infecção, a gente não vai encontrar quando a gente combina a ozonioterapia nos protocolos. Não vai encontrar. E sem medo. As pessoas têm muito receio por falta de conhecimento. Sim. E é normal, é comum isso. A gente não conhece, a gente nega. Mas a gente utiliza espuma, né, de limpeza facial no procedimento prévio ao procedimento para fazer então, né, a asepsia da face. E o paciente percebe o conforto disso e não consegue ficar sem, né? Então ele acaba levando esse hábito para casa também, de limpeza e tudo mais. E que bom que a gente tem essa opção hoje no mercado, das várias apresentações do ozônio, para que a gente entregue as propriedades dele, bem como o Lucas falou, no pré, no trans e no pós-operatório, e nos cuidados do dia a dia. E vocês tocaram num ponto que é legal, que é justamente do cuidado do paciente no pós, né? A Ozone Care, ela surgiu justamente nesse contexto de eu conseguir levar o benefício do ozônio pro dia a dia das pessoas. Uma beleza limpa. Exatamente, porque nem todo mundo vai ter acesso ao gerador, né? A gente, profissional da saúde, até tem mais acesso. Sim. Mas o paciente não vai ter, às vezes, aquele contato diário. E com os dermocosméticos a gente consegue. E trabalhando com a harmonização, é diário. A gente pergunta, que produto que eu posso usar para hidratar? Sim, o paciente qual quer, protetor solar? Esse cuidado. Então, assim,
E a gente chegava numa situação que fica difícil tu prescrever, indicar alguma coisa e funcionava bem para um paciente, não funcionava tão bem para o outro, ou tu indicava algo que tinha vários componentes que não eram benéficos. Então, assim, ficava difícil para a gente prescrever, indicar, né, recomendar um produto em específico. E quando a gente pensa no Ozone Care, a gente não tem esse tipo de receio. O paciente não tem rejeição, o paciente não tem desconforto, potencializa os resultados, é muito confortável. E a gente tem, né, uma linha de produtos que a gente consegue associar em todas as abordagens, para a área dos olhos, para a hidratação, vitamina C, enfim, uma ampla possibilidade, né? Então é muito legal que o paciente já sai com a prescrição do atendimento, de como ele vai continuar cuidando em casa. E ele acaba aderindo ao tratamento porque é muito simples de fazer. O home care é muito simples. Não são tantos passos, né? Facilita para ele vê resultado. Então, como o Lucas falou, quando a gente usa os produtos, os dermocosméticos da Ozone Care no consultório, ele já pergunta o que é. Aí eu quero. E gosta. Por quê? Porque ele equilibra, ele leva ao equilíbrio, né? E de uma facilidade e sem contraindicação. E se muitas vezes já é difícil para o profissional conseguir indicar, conhecer as marcas, os componentes, para o paciente é muito mais complexo. Então, quando a gente indica uma beleza limpa, com componentes que só são benéficos, que não prejudicam, ele absorve de uma forma muito, muito bacana. E já não é mais uma tendência, é uma realidade, né? Sim. Os pacientes querem, eles procuram isso. E o profissional vai se destacando nesses pontos, né? No cuidado que ele tem com o paciente, no cuidado que ele dá no pós para esse paciente, né? Se não abandonar esse paciente, porque muitos profissionais fazem o procedimento e né, o paciente fica, agora, o que eu faço, né? Tem uma lista de pós muito, muito restrita, muito pequena. Então esse acompanhamento, ele faz toda a diferença também. Com certeza. E vocês trouxeram alguns casinhos para mostrar para nós? Com certeza. A gente vai... só reforçando, esse foi o artigo que a gente conversou antes sobre a ação, né, do ozônio no efeito biomodulador dele. Então, na concentração de 5 a 10, o trabalho traz até 8 de concentração, de como ele consegue ativar a célula inativa do fibroblasto e também potencializar a ação do fibroblasto. E o que é legal falar, né, é que às vezes as pessoas pedem, eu quero um artigo de ozônio na harmonização. Esses artigos específicos, às vezes, são mais difíceis de achar, porque a harmonização é uma especialidade recente. Só que se a ciência está desenvolvendo ainda. Né? Exatamente. Só que se a gente pega a base de cicatrização, de ação do ozônio sobre células, sobre fibroblasto, isso a gente vê que já existem estudos de revisão sistemática, meta-análise, com resultados. Né? Pacientes com pé diabético, pacientes de úlceras que ficam anos, né, sem fechar. E não deixa de ser um processo de cicatrização, um processo de produção de colágeno. Né? Só que a gente está aplicando agora com uma finalidade estética. Então, o ozônio já é muito antigo, né? Lógico, então, o mecanismo de ação é o mesmo. Os benefícios são os mesmos. Só que nessas condições, reparador, cicatrizador, curativo. E na ROF, na maioria dos casos, é estético. Sim. Né? Mas que tem todo o processo de reparação. Com certeza. Cicatrização, né? Então, acaba trazendo e linkando. Então, assim, exatamente, trabalhos acadêmicos, às vezes específicos da harmonização, é um pouco mais difícil a gente encontrar, mas a gente vai no mecanismo de ação e a gente encontra as respostas para todas as nossas dúvidas. Então, a gente vai conversar, né, sobre essa combinação de terapia, para aquele profissional, às vezes, que tem o gerador, que tem o ozônio e não sabe como potencializar os resultados, e para aquele, às vezes, que muitas vezes está pensando em comprar o gerador, trazer a ozonioterapia para a prática clínica, né? E não sabem como conseguiria potencializar e combinar esses resultados. Então, o primeiro caso que a gente trouxe é da ação, da combinação, na verdade, do ozônio durante o protocolo de emagrecimento facial. Então, aqui é uma paciente que ela tem a característica de ter uma face pesada. Então, a gente precisa proporcionar essa leveza, esse emagrecimento, esse esvaziamento, para que a gente potencialize o efeito lift, que serão as abordagens sequenciais nessa paciente. Sim. Então, quando a gente traz o ozônio para essa prática, a gente inicia, então, desde o preparo de pele. Então, a gente inicia fazendo toda a parte de asepsia com espuma de ozônio. Então, é muito confortável, não precisa remover depois. Então, tem um pouco exatamente. Tem uma potente ação antimicrobiana. A gente faz a demarcação do protocolo padrão, né, do emagrecimento facial, sempre respeitando a distância de planejamento. E a gente, então, vai associar inicialmente o gás ozônio como biomodulador
uma concentração baixa, e o objetivo dele é preparar esse meu adipócito a receber a mescla, né, de emagrecimento facial, modular o processo inflamatório, porque uma das grandes queixas do nosso paciente, de fato, é o edema posterior, o desconforto. Então, assim, quando a gente faz essa terapia, além de eu ter um resultado, porque o meu adipócito está preparado para receber aquela mescla, então eu vou ter uma resposta muito mais evidente, eu modulo o processo de inflamatório, não tenho tanto edema, o paciente não tem queixa no pós. Então eu entro com o gás, na sequência eu entro com a mescla clareadora e a gente faz a distribuição, removo a marcação e vou fazer a acomodação e massagear esse produto com o sérum facial, que traz muito conforto, acalma essa pele. Então, assim, perceba, a gente consegue abordar e trazer a ozonioterapia do início ao fim do tratamento. E o paciente continua esse tratamento, esse cuidado em casa. Em casa. Então, ó, a gente consegue observar o resultado, então, de 2 sessões, como a gente tirou o peso dessa face, como a região ali do compartimento, né, de gordura mandibular, ali do jaws, tá bem menos evidente, a região do nasolabial também. Qualidade de pele também. Nossa! Exato. Então, assim, agora eu entro com bioestimulador, com protocolos de efeito lifting ou fios de tração, enfim, toda a minha abordagem que eu quiser na sequência, eu vou ter um resultado muito mais evidente, porque eu preparei esse meu paciente antes. Então, assim, às vezes a gente acaba esquecendo de incluir o protocolo de emagrecimento facial nas nossas abordagens e ainda de associar e combinar com o ozônio. Sim. Então, ó, a gente começa a observar como a gente, de fato, teve uma melhora, né? O paciente de 45 anos, ela acabou devolvendo mais a característica da idade dela, né? Sim. Que antes, né, como estava muito evidente esse derretimento, esse peso, não é uma característica assim compatível com a idade dela, de fato. Né? E o legal é que vocês trouxeram justamente essa abordagem de que um tempo atrás, o que se fazia? Esse preenchiamento, mandíbula, para tentar disfarçar esse jaw. Só que não adianta, você não tira... Exatamente, você infla, não disfarça o que tem, não trata a causa, que é realmente esse derretimento da face, né? E tirar esse peso da face que tem realmente nessa região. E reparem, mesmo utilizando o ozônio numa concentração para fazer lipólise, como melhora a qualidade da pele. Sim. Foi um ponto importante que tu colocaste, Vi, que melhora muito a qualidade da pele na região onde a gente aplica. E pensando até no benefício que a gente tem da ativação do fibroblasto, um grande receio que o paciente tem, às vezes, quando a gente propõe emagrecimento facial, é que ele já está com uma pitose evidente, a gente vai emagrecer, não vai ficar mais flácido, não vai ficar com um aspecto mais pitosado. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está ali modulando o processo inflamatório, preparando o meu adipócito para a minha mescla emagrecedora, eu estou ativando o fibroblasto, então eu também vou ter esse preparo, essa síntese de colágeno pela ação do gás, né? Com certeza. Ótimo. E nosso segundo caso clínico. Eu sou muito fã dos derivados leucoplaquetários. Para mim, esse material biológico é de uma riqueza ímpar. E aí, quando a gente fala em ozonioterapia, que também faz, né, tem toda essa atividade celular, essa modulação da inflamação, enfim, todas essas funções e essas ações, alguns artigos, a literatura nos respalda quanto a isso, que quando a gente utiliza um derivado leucoplaquetário, que é rico em fator de crescimento, libera plaquetas, leucócitos, células de defesa. Quando nós ozonizamos, quando nós acrescentamos o ozônio nesse biomaterial, nessa biomistura, a literatura já nos ampara, né, já nos respalda com essa potencialização, né, no que diz respeito à aceleração do processo de coagulação e faz degranulação da plaqueta, aumentando e potencializando a liberação de fator de crescimento, que é tudo que a gente quer no processo de reparo. Né? Porque a maioria dos procedimentos em ROF requer reparo. Para quê? Para produzir uma fibra colágena, né, que seja mais organizada, para fazer um espessamento dérmico, para ter um suporte bacana, e é isso que a gente quer. Quando nós utilizamos o protocolo de ozônio gás, prévio à aplicação de um protocolo de autólogo ozonizado, seja qual for a preparação, a literatura fala muito sobre isso, né? Nós temos então, Bott fala isso, que a gente consegue aumentar em até 68% a capacidade da liberação de fator de crescimento. E ainda, quando nós ozonizamos esse biomaterial, nós temos o resultado da peroxidação, que é a reação que acontece,
né, desencadeando processos metabólicos que estavam adormecidos. Exato. E isso só gera benefícios. Então, os resultados que nós temos quando utilizamos esse derivado autólogo ozonizado, tanto num plano, né, de derme médio, enfim, quanto como um delivery desse biomaterial pós-microagulhamento, os resultados são impressionantes. E o legal também, Cris, a gente reforçar que tem crescido muito a busca desses procedimentos por paciente. Hoje, então, tem um grupo de pacientes que não aceita produtos desindustrializados. Então, como que nós, profissionais da harmonização orofacial, pode auxiliar no processo de gerenciar esse envelhecimento, né, sem lançar mão de produtos industrializados? Então, os agregados plaquetários vem do próprio paciente. Extremamente biológico. Né? Exatamente. O ozônio biológico. Então, o paciente absorve e a gente combinando o ozônio, a gente potencializa e consegue gerenciar com muito mais efetividade o envelhecimento desse paciente que sem toxina, sem bioestimulador, sem preenchimento, e fica tem muito mais acontecido limitado, muito né? isso. Essa procura tem acontecido muito no consultório. E outra coisa interessante é que quando a gente utiliza esse protocolo nos pacientes, nós temos vários resultados associados. Além da melhora do espessamento dérmico, do vício da pele, melhora da elasticidade, nós gerenciamos hipercromias, gerenciamos melasmas, em função de todas as propriedades que temos envolvidas ali. Para olheira é excelente, Muito. né? Com um risco muito baixo, ouso até dizer que, se bem aplicado, 0 de intercorrência. Né? Inclusive auxilia a intercorrência, né? Exatamente. Auxilia a intercorrência. Um Então, grande assim, potencial, né? eu penso que muitas vezes, a gente já falou isso antes, investir em grandes tecnologias é um caminho, mas a gente precisa ter ao alcance ferramentas terapêuticas que nos ajudem, que otimizem o nosso dia a dia e que realmente valham a pena, que vale a pena o investimento, porque o ozônio é o quê? É a forma triatômica do oxigênio, né? São 3 átomos de oxigênio, é uma biomolécula, não existe alergia ao ozônio, né? Porque ninguém tem alergia, não tem intolerância ao oxigênio, não existe isso, todo mundo precisa. Então, não tem erro, né, Vi? Não tem erro. Não. Então vamos passar E esse caso, o que vocês fizeram? Agora a gente vou mostrar um vídeo para vocês, então, que mostra todo o passo a passo, né? Eu gosto muito de trabalhar com a água ozonizada no pós-imediato. Então, eu já deixo ali prontinha, a gente faz a asepsia da face do paciente com a espuma de ozônio. Depois, dentro da necessidade do paciente, faz as marcações, né? Sempre ouvindo a queixa do paciente para fazer a aplicação desse gás em concentrações biomoduladoras, né? Então, no caso dessa paciente, nós vamos fazer pontos específicos na queixa dela, que é a olheira, né? No início da formação de um sulco nasolabial, para fazer, então, o espalhamento desse gás em região de bochecha. Ela também tinha queixa, né, de papadinha. E aí, então, vai fazer a coleta, centrifugação, dentro do protocolo que se escolher. A literatura tem vários que a gente pode utilizar. Faz, então, o plano de aplicação, né? Coloca em prática ali a marcação, faz a marcação dos pontos onde vão ser aplicados. E aqui é legal reforçar que não há limitação para esse planejamento, né? Então, todas as áreas que a gente não pode usar com outros produtos, com o IPRF, né, com o agregado plaquetário e ozônio, não tem essa restrição. É uma terapia muito inclusiva, né? Então, a gente vai fazendo o protocolo de entrega desse material, selando, avedando os pertuitos com óleo ozonizado e depois finaliza, né, com microagulhamento, entrega o autólogo e a máscara com água ozonizada. Não é fácil de trabalhar assim? Sim. A gente tendo um equipamento gerador de ozônio, sabendo como funciona e entregando nas diversas formas de apresentação os benefícios do ozônio para o nosso paciente, o paciente vai para casa com home care, com dermo cosmético ozonizado. Esse caso fica muito claro. Quem tem dúvida de como pode combinar e associar o ozônio nos tratamentos, a gente teve o ozônio terapia do início ao fim do tratamento. Sim, do início ao fim. É legal só reforçar, Cris, ali a concentração que tu usou para ozonizar, né? Porque eu acho que na hora que tava passando o vídeo, a gente tava em outro tema. Então, tu fez a coleta, foi para centrifugação.
Aí eu aspirei o derivado autólogo e eu ozonizei numa concentração de 5 microgramas por ml. Tá? Porque isso é muito legal a gente reforçar, né? A janela terapêutica do ozônio. É, isso aí. Então, assim, na ozonioterapia, menos é mais. Então, assim, a gente trabalha ali dentro, né, da janela de biomodulação com concentrações baixas, potencializando os resultados. Daí ozonizou e depois já tá pronto. E daí tá pronto para aplicar. E quem já trabalha com autólogo, é muito fácil Nossa, de incluir muito isso. fácil. Porque é muito prático, é muito rápido, né? Você não vai perder tempo fazendo isso no teu procedimento. Na verdade, você ganha, né? Exato. Resultado no Agora, final. nesse caso, eu usei 5, porque eu estou usando um tipo de obtido leucoplaquetário. Dependendo do que eu vou, do qual é o objetivo, de se eu vou usar um tubo seco, se eu vou usar um tubo com, né, Sílica. citrato de sódio, eu preciso usar diferentes concentrações, porque eu preciso ativar a cascata de coagulação para que haja, então, a degranulação da plaqueta e ela libere fator de crescimento. E a gente, na verdade, consiga extrair ao máximo os benefícios dessa degranulação. E por que é tão importante a gente potencializar, né, os fatores de crescimento? Porque a grande maioria deles são sinalizadores e ativadores dos nossos fibroblastos. Eles que dão início. Então, eles que dão um start, né? Então, se a gente tem mais ação dos fatores de crescimento, a gente vai, na complementação, ter mais ação dos nossos fibroblastos. Em consequência, com certeza. mais colágeno. Perfeito. E vocês falaram bastante de dermocosméticos. Eu sei que vocês fizeram também um material bem legal sobre Sim. dermocosméticos, né? Esse é um resultado. caso, esse não é dessa paciente, mas esse caso tem 90 dias de pós-operatório, que a gente utilizou então o derivado leucoplaquetário ozonizado, e a queixa da paciente era olheira. Nós fizemos 3 sessões e esse é o resultado que a gente obteve. Então, olha a melhora da qualidade de pele, né? Melhora muito, melhora a Isso incidência que qualidade de luz. pele é uma coisa muito difícil a gente avaliar Exatamente. com foto. Né? Mensurar É. isso é muito difícil. Se Às vezes tivesse no scanner, né, você às não... vezes conseguiria Exatamente. potencializar ainda mais. E observem a região temporal, tá vendo? Principalmente aqui, ó, na tela, no lado esquerdo, que eu apliquei ali também, como melhora o suporte. Sim. Sim. Ó, porque houve um espessamento dela. Precisa mais? Lógico que sim, precisa. Mas então, quando a gente entende a biologia celular e sabe o porquê que está usando aquela técnica, né, fazendo aquele procedimento, a gente tem resultado. Não precisa usar E outro pode ser uma material. abordagem inicial com o paciente, às vezes tem receio de fazer os outros procedimentos. Começa com o agregado Sim, plaquetário. que é uma coisa mais Tu tranquila, tá preparando, pós-tranquilo. exato, tá preparando aquele terreno para depois outros procedimentos, ou tu pode fazer ele combinado em todas as terapias. Em né? todas as terapias. Que é até um dos grandes diferenciais do nosso projeto e do nosso curso. É. Quando a gente aborda ali preenchedor, bioestimulador, gerenciamento de pele com IPRF ozonizado, tudo na mesma sessão. Exato. Né? Então quem quiser aprender com a gente, Ó, fica a a gente dica tá aí. dando só Fica um a dica. spoiler. E aqui eu gosto muito de evidenciar, né, aquilo que a gente conversou bastante sobre o cuidado contínuo, né? Então, que é o que nós profissionais podemos ter no nosso consultório para nos auxiliar. Então, um produto que vai nos auxiliar na acomodação, na homogeneização dos nossos produtos, que não vai agredir aquela pele, que vai acalmar, que já vai ter um efeito antimicrobiano, já vai modular aquele processo inflamatório. E ao mesmo tempo que a gente pode passar e indicar para os nossos pacientes continuar o tratamento em casa. Então a gente preparou um vídeo que mostra muito todos esses legal. cuidados, né, o cuidado de skincare, né? Essa, inclusive, é uma paciente sua, né? Paciente minha. Então, ó, limpeza da pele, com espuma de ozônio. O bom é que não precisa remover ela, né? Na sequência, a gente está usando, então, o sérum de vitamina C. E a grande novidade, né? do Nossa, Ozone sensacional. auxilia no processo de estímulo de circulação sanguínea, diminui edema. Para quem se incomoda e acorda com muito edema nas Ajuda bolsas muito. infraorbitárias, ajuda muito. Na sequência, o sérum facial. Além do cuidado específico para a área dos olhos, porque a gente sabe que no processo de envelhecimento é uma das áreas que mais sofrem, né, com... E que incomoda muito os pacientes. Sim. E a formulação desse produto é muito legal, tem vários ácido hialurônico associado, então assim, hidrata, melhora a qualidade de pele, acelera o processo de circulação, então o paciente acorda com menos edema, com menos bolsas infraorbitárias. Esse produto foi pensado nisso, né? E Em levar a hidratação, melhorar a qualidade dessa pele, diminuir um pouquinho bolsinha. Então, é um cuidado a mais que você tem. E né? é uma aplicação e já se percebe resultado. É impressionante. E o paciente, ele retorna, né, a gente faz um procedimento, vem 15 dias depois,
ele traz esse feedback. Nossa, eu adorei os produtos que tu indicou, é muito confortável, tenho melhorado. Então essa paciente, ela fez um procedimento cirúrgico e durante, né, o processo de noturno, a gente, lógico, quando acorda tem um edema mais estabelecido. E ela se incomodava muito com isso. E quando ela introduziu esses cuidados, exatamente como a gente passou, ela falou que ela tem acordado muito melhor, com muito menos edema. Às vezes, né, ela é influencer, então, tipo, ela sentia um trabalho de manhã, às vezes ela tinha que marcar já um pouco mais tarde, até auxiliar esse processo de drenagem. E ela, quando associou e combinou na rotina dela, os resultados são... E agora, com essa novidade do gua sha e do Do rolo, rolo. nossa, para quem tem sofre dessa condição de edema, matinal ajuda muito, porque ele auxilia muito na drenagem linfática. O que eu acho mais engraçado é que quando a gente indica pro paciente, fala, mas não sei se eu acredito muito nisso, se esse rolinho funciona. E o paciente volta falando que teve resultado e acaba tendo até uma terapia, né? Que o skincare é um pouco disso, assim, de Sim, autocuidado, aquele momento que tu já fez tudo que tinha pra fazer no dia, tu parou, tá se cuidando, tá um tempo seu, né? Você com você. Então vira uma terapia. É isso aí. Certo. Vocês teriam alguma dica para passar para o pessoal? Qual que é o recado final que vocês passam para o profissional que trabalha com harmonização e ainda não conhece ozônio? Estudem ozonioterapia e incluam essa terapia no seu dia a dia no consultório, porque é um divisor de águas e vocês vão se tornar profissionais diferenciados na odontologia com toda certeza. E lógico que a gente abordou especificamente sobre a harmonização orofacial, né? Mas a ozonoterapia ela é aplicável em todas as especialidades, vai trazer benefício para todas as especialidades. Então, às vezes, você atua especificamente na harmonização orofacial, mas está dentro de uma clínica que tem diversos outros profissionais. Então, o seu endodontista, o seu implantodontista, todos os outros profissionais que atuam dentro da sua clínica, do seu ambiente, vai se beneficiar com a ozonoterapia. Então, assim, e outra dica que a gente dá, né, Cris? A gente deixou o QR Code ali para participarem de um grupo científico que a gente tem. A gente vai até disponibilizar os vídeos e a aula na sequência, então... Fiquem à vontade, tá ali no QR Code. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês, por agradece. aceitar o nosso convite de estar aqui, né, falando mais sobre a experiência de vocês, os casos clínicos. Foi muito agregador para todos nós. E ficamos por aqui com mais um episódio do Ozoncast. Pessoal, continue nos acompanhando nas redes sociais, as redes sociais dos doutores aqui também. E até o próximo episódio. Até a próxima. Até o próximo. Obrigada, Tchau, tchau. Vi. Obrigado.